Acabei de almoçar. Dá um soninho, né? Dá uma preguiça de gravar videoaula. Para passar o sono, vamos fazer o seguinte: top 5 de 5 comidas mais feias. 5, 4, 3, 2, 1. Aquilo era comida ou cocô? Estamos aqui! Bosta, pesquisa, bosta. Vinha eu passando aqui pelo centro de Belo Horizonte ao escutar esse grito. Olha a bosta aí, a bosta pura aí. Nossa, cara, aí eu olhei pro chão, eu olhei e falei, mas não é possível, onde que tá? E aí eu me defrontei aqui com o nosso amigo, olha só. Temos de vários tipos, de vários tamanhos e sabores. Aqui tem bosta, tem cocô, bosta de primeira aqui, ó. Então, como é que o senhor chama? Chama Tito. Tito, é o seu Tito é o homem da bosta. Seu Tito, e quanto tempo que o senhor trabalha com essa merda aí? Não, eu sei que o senhor não é político não, eu tô falando dessa aqui. Tem 9 anos pra ver que eu bosta. Puxa vida, eu sou mesmo que faz a merda? Eu que fabrico. Sou que mesmo que fabrica? Opa! E como é que é? Bosta de primeira aqui. É a bosta de primeira qualidade. Tá aí o seu Tito, grande figura de Belo Horizonte. Ele já tá famoso aí. Todo cantinho que você vai no centro aí, nas paradas, tá lá o gritinho. Olha a bosta! Bem, mas chega de bobeira. Vamos começar essa aula. Vamos começar essa aula. Só lembrando que o tema da nossa aula, as ideias iluministas na América, sobre a conjuração mineira, elas foram aqui separadas justamente para ajudar vocês a estudarem para o simuladão, já que o capítulo 5, da página 2 até a página 13, é tema para o nosso simulado da semana que vem. Bem, para começar o nosso primeiro vídeo, só gostaria de lembrar que na última aula a gente estava estudando sobre os impostos aqui no Brasil. E vale a pena a gente perceber que os impostos aqui no Brasil têm uma determinada serventia em relação a oferecer serviços públicos, né, para as pessoas. No passado, os impostos foram criados durante o período do renascimento comercial e urbano, já que os burgueses desejavam que o rei se tornasse mais forte para poder oferecer a segurança necessária para a existência do comércio, e também com um rei forte, com um exército, né, haveria a possibilidade de enfraquecer os nobres e unificar moedas e medidas, facilitando o comércio. Entretanto, no período que a gente vem analisando, né, no período colonial, existia o mercantilismo, e o dinheiro dos impostos ele era usado tanto para as obras públicas, quanto também para fortalecer o poder político e econômico do rei. Por isso que muitas pessoas sonegavam os impostos através daquilo que a gente viu na última aula, lembra lá? Os santos do pau oco? Entretanto, a sonegação agora se tornou mais sofisticada. Eu gostaria de apresentar para vocês esse vídeo. Trouxemos o painel sonegômetro no Centro Paulista, onde está o impostômetro, no prédio da Associação Comercial de São Paulo. De um lado, podemos observar o número da arrecadação tributária, que dá aproximadamente 800 bilhões de reais e que certamente vai superar 1 trilhão em 2013. Do outro lado, temos a estimativa de sonegação fiscal, que ainda hoje vai bater os 200 bilhões de reais, mas que ultrapassará os 415 bilhões até o fim deste ano. Com esta ação, o Simprofaz amplia o debate sobre a reestruturação do sistema tributário brasileiro e a urgente necessidade de se fortalecer os instrumentos de combate à sonegação e à corrupção. Esta é uma campanha de educação fiscal e de conscientização tributária realizada pelo Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Se existe o grupo que defende o pagamento de impostos, como os do sonegômetro, existe o grupo que defende a desoneração ou a diminuição do pagamento de impostos. Bem, mas vamos retornar ao passado para estudar o que foi feito da Capitania de Minas Gerais contra a cobrança de impostos? Como a gente viu na última aula, a cobrança de impostos deixou parte dos brasileiros assim muito pistolas. É claro que eu estou falando brasileiros aqui agora, porque na época não eram brasileiros, eram colonos portugueses que viviam na Capitania de Minas Gerais. O imposto cobrado, como a gente viu, era o quinto, lembra lá? 20% ou a quinta parte do ouro coletado aqui no Brasil deveria ser destinado à coroa portuguesa nas casas de fundição, ao transformar o ouro em pó ou pepitas em barras de ouro. Entretanto, com o
declínio, a queda na produção de ouro. Houve um crescimento da desconfiança dos portugueses em relação à produção aqui do Brasil. Muitos afirmavam que o que acontecia não era uma queda na produção, mas sim um aumento na sonegação desses impostos. Bem, por causa disso foi criado então uma segunda categoria de imposto, um decreto chamado de derrama, que determinava lá o seguinte, que todos os colonos deveriam pagar 100 arrobas de ouro anuais através do quinto, ou seja, 1.500 quilos de ouro por ano. Entretanto, se não conseguissem pagar esse valor através, né, do pagamento do quinto, o que poderia ser decretado era a derrama. As tropas imperiais portuguesas poderiam, então, com auxílio dos municípios, invadirem as cidades e recolhendo o ouro devido, né, da derrama. Entretanto, o período histórico era diferente. O iluminismo, aquele movimento intelectual e cultural que ocorreu na Europa durante o século XVIII, que defendia indivíduos mais autônomos, liberdade de pensamento e o fim de governos absolutistas, ecoaram aqui no Brasil. Isso porque essas ideias iluministas, como a gente viu já na outra aula, elas chegaram no Brasil com a presença dos estudantes que retornaram para casa. Como no Brasil não tinha universidades, os filhos da elite iam estudar na Europa, conheciam as ideias e as obras iluministas e traziam essas ideias, essas obras para o Brasil. Ao retornar para cá, influenciado por esses ideais iluministas, eles começavam a questionar as determinações metropolitanas e a falta de liberdade. Uma das determinações metropolitanas questionadas era as leis relacionadas ao decreto da derrama. Os conjurados, então, fizeram o seguinte, se juntaram e decidiram fazer ali um juramento e criar um plano. Como esse plano ele desagradava a coroa portuguesa, durante muito tempo esses conjurados foram chamados de inconfidentes, por causa justamente de uma situação de infidelidade dos indivíduos que bolaram esse plano. Esse grupo era variado. Tinha gente lá de milícias armadas, gente da igreja, da administração colonial, e a maior parte dos conjurados tinha enriquecido com a atividade mineradora. Entretanto, estavam descontentes com a queda na produção de ouro e com o valor dos impostos cobrados pela derrama. Bem, as principais lideranças estão ali. Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim Silvério dos Reis e o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A gente viu nas outras aulas que Tiradentes nem era uma das principais lideranças, mas ficou muito conhecido por tornar as ideias iluministas e as ideias do plano dos conjurados mais públicas e também por ter pego a maior punição após o plano não dar certo. Mas qual era o plano mesmo? Bem, o plano era o seguinte, no momento em que se decretava ali a cobrança da derrama, os conjurados achavam que teriam ali mais apoio popular. E esse apoio popular poderia se converter, então, numa revolta que estabeleceria na capitania de Minas Gerais a criação de uma república livre e autônoma. Essa república do estado de Minas Gerais teria uma capital, a cidade de São João del Rei, e nesse novo país seria decretado o fim do monopólio na exploração de diamantes, cancelariam todas as dívidas que os colonos tinham para com Portugal e se criariam universidades. Já existia até uma bandeira, olha aqui, ó, a bandeira do estado de Minas. Libertas quais será também a liberdade, ainda que tardia. Era o lema da revolta e podemos perceber com esse triângulo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, os lemas da Revolução Francesa baseada nos ideais iluministas. Como eu havia dito a vocês, o momento perfeito era aquele da cobrança da derrama em fevereiro de 1789. O povo se revoltaria com a violência da cobrança e apoiaria a Revolução. Porém, olha lá, o Joaquim Silvério dos Reis devia dinheiro aos portugueses e negociou o perdão das dívidas pela delação dos companheiros. Em 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis revelou ao governador todos os detalhes e preparativos da revolta. Sabendo de tudo, o Visconde de Barbacena resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Passada uma semana, suspendeu a derrama. Suspensa a cobrança dos impostos atrasados, o movimento perdeu sua força
e sem a mobilização do povo não era possível levar adiante os planos elaborados. A revolta chegara ao fim sem ter começado. Bem, a coroa mandou prender todos os envolvidos e iniciou um processo de investigação. 3 anos de interrogatórios e punições. Alguns foram degradados, banidos para a África, outros receberam a punição de prisão perpétua em Portugal e a morte à forca e esquartejamento. Podemos dizer que o menor de todos recebeu a maior punição. Lembra disso? O Tiradentes, o menor de todos, o menos importante, recebeu a maior punição, o enforcamento, acompanhado de esquartejamento. Podemos dizer que essa revolta toda, ela tinha vários motivos, não era apenas pelos impostos, mas os impostos foram estopim para a revolta. Entretanto, a gente sabe, de fato, para que servem os impostos? Veja esse vídeo. Olha, seria benefício do povo, né? Para a saúde, para transporte, o povo ter uma vida melhor, mas não é o que ocorre. Para financiar os projetos de políticas públicas. Assim como a maior parte da sociedade, eu sei parte de alguns impostos para que servem, né? Mas a destinação de todos eles não. Teoricamente é para o Estado fornecer educação, saúde, segurança. Não necessariamente para mim, se eu tiver condições de fazer isso privadamente, mas o próprio fato de eu procurar fazer isso privado porque o Estado não fornece isso para mim. Mas é para isso, teoricamente, né? No princípio, na teoria, os impostos são para serem revertidos em benefícios da sociedade, né? Investimentos em educação, segurança, transporte. Bem, os impostos são importantes e necessários para a vida em sociedade. Sem impostos não seria possível, por exemplo, ter asfalto na sua rua, existir um sistema de saúde gratuito, educação, né, moradia para muita gente. Entretanto, o que a gente percebe é que muitas vezes esses impostos eles aparecem em vários países, como o Brasil, de uma forma muito exagerada, ou se não, esses impostos coletados não são revertidos em benefícios para a parte da população que mais necessita. Bem, eu espero que a aula tenha ajudado vocês, para que vocês realizem ali um bom simulado e também aprendam coisas para a vida, né? Que consigam perceber a importância dos impostos, a importância também das mobilizações populares e como as ideias, elas mobilizam pessoas. Pensa bem, o iluminismo lá na França, lá na Europa, chegou aqui no Brasil e impulsionou uma série de revoltas. A Conjuração Mineira é uma delas. Se você tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição, tá? E um bom simulado para vocês. Um beijo e até a próxima videoaula.